Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais. Capítulo 4, exercício número 7. Vamos ao enunciado. O eixo AC de aço A36 com 15 milímetros de diâmetro é sustentado por um colar rígido fixado ao eixo B. Se for submetido a uma carga axial 80 kN em sua extremidade, determine a distribuição de pressão uniforme P no colar exigida para o equilíbrio. Calcule também o alongamento nos segmentos BC e BA. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a distribuição de pressão uniforme P, que é essa pressão aqui, no colar aí B, tá? E depois calcular aí os alongamentos de BC, que é essa parte aqui do aço A36, tá? Do eixo, e essa parte aqui do eixo AB. Bom, então, calculando o P primeiro, né? Para a condição que a gente tenha equilíbrio. Toda essa pressão distribuída uniformemente vai gerar uma força que eu vou chamar força de pressão, uma força resultante aí, tá? Devido à pressão aplicada em B. Então, no equilíbrio, tá? A gente tem a condição que o somatório das forças em Y vai ser igual a zero, considerando o referencial que para cima é positivo. Então, a gente tem a força devido à pressão menos os 80 kN que está sendo aplicado aqui na extremidade C. Então, menos 80 kN. Isso é igual a zero. Quem é a força de pressão? É a pressão vezes a área onde ela está sendo aplicada. Isso vai ser igual a 80 kN. Então, a distribuição de pressão uniforme que a gente está procurando é os 80 kN dividido pela área. Então, para achar a distribuição de pressão uniforme, a gente precisa da área A. Essa área onde a pressão está aplicada é essa área de uma circunferência, ou seja, de um disco, tá? Se fosse a área completa, né, ele deu o raio aqui de 35 milímetros, essa área seria dada aí, vou colocar aqui 80 kN. Essa área seria dada por π, tá? Vou considerar esse raiozão aqui de fora como Rzão, Rzão ao quadrado. Só que a gente tem que lembrar que aqui, ó, eu tenho o eixo, então eu tenho que descontar a área do eixo, porque a minha área é só essa área aqui, né, onde está sendo aplicada a pressão, que é a área de um disco, tá? Essa seria a área onde a pressão está sendo aplicada. Então, eu tenho que fazer menos a área aqui aí do eixo, que seria menos π. Vou considerar aqui o raio Rzinho do eixo, π r quadrado, tá? Então, a gente pode calcular essa distribuição de pressão uniforme como sendo, para deixar a pressão em megapascal, aqui eu vou deixar na unidade de Newton, lembrando que o quilo corresponde ao prefixo 10 à terceira no SI. Então, a gente tem aqui 80 vezes 10 à terceira Newton. Aí, dividido, aqui o π eu coloco em evidência. O Rzão ao quadrado, o Rzão é o que eu chamei do raio maior, que é o raio aqui do colar. 35, vou deixar em milímetros mesmo, então fica 35 ao quadrado, menos o raio do eixo. O diâmetro, ele diz que o diâmetro é 15, então o raio é metade, 7,5 ao quadrado, tá?
essas duas medidas ficam em milímetro quadrado. Por que eu deixei em milímetro? Porque a relação de Newton por milímetro quadrado é megapascal. E aí a gente já calcula a pressão em megapascal. Então a gente tem aí 80 vezes 10 à terceira, dividido por π, que multiplica 35 ao quadrado, menos 7,5 ao quadrado. Temos aí um valor de 21, arredondando aqui, 21,8 aí megapascal é a distribuição aí da pressão uniforme aqui no colar. Depois disso, ele pede aí para que se calcule os alongamentos, tá? Aí na parte do eixo entre BC e aí BA, tá? O alongamento, tá, é dado pela equação delta é igual a força normal vezes um comprimento L dividido pelo módulo de elasticidade do material vezes a área da seção transversal. Então, para calcular aí o alongamento, a gente precisa encontrar a força normal em cada trecho aí, tá? Então, começando aqui pelo BA, né, que ele quer, o AB, se a gente aplicar aqui um corte, posso pegar para o equilíbrio tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, vou referenciar aí a parte de cima. Então, se eu fizer aqui a representação, eu peguei aqui a parte do lado A, aqui nessa parte da seção vai aparecer a força normal. A força normal aqui é a normal entre BA, tá? Aplicando equilíbrio, somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. Então, para cima positivo, a gente só tem aqui a componente normal, menos NBA é igual a zero, portanto, NBA é igual a zero. Se a normal é zero, chegamos à conclusão que o alongamento é entre BA, tá? Como a normal é zero, esse termo vai zerar e o deslocamento é zero, já que não tem nenhuma força ali. E pegando aqui entre B e C, a gente aplica aqui também um corte, tá? Eu posso pegar essa parte ou essa parte aqui, vou pegar essa parte que é mais fácil, tá? Então, pegando essa parte aqui, a gente tem aqui que é o ponto C, né? Aqui tem os 80 kN e aqui no corte vai aparecer a força normal, que é a normal aí de BC. Aplicando a condição de equilíbrio, somatório de forças em Y é igual a zero, referencial para cima positivo, a gente tem normal NBC, aí menos 80 kN, isso é igual a zero. Então, temos aí que a normal NBC é igual a 80 kN. Então, podemos calcular o alongamento aí de BC como sendo igual a normal, tá? Aí eu vou escrever em Newton para a gente usar aqui o módulo de elasticidade em megapascal também, vamos falar desse termo. Então, vou escrever aqui o 80 vezes 10 à terceira Newton. Aí eu preciso do comprimento L, então entre aí B e C são 500 milímetros, vou deixar na unidade de milímetro mesmo, 500 milímetros, dividido pelo módulo de elasticidade do material. A gente tem aí que é o aço A36, tá? Esse E vale 200 gigapascal. 200 giga é a mesma coisa que 200 vezes 10 à terceira mega. E mega é Newton por milímetro quadrado, tá? Então, deixar aqui anotado, ó, E do aço, tá?
Isso a gente encontra na tabela, lá nas últimas 2 folhas do livro. Isso é 200 gigapascal, tá? Lá tem os materiais aí de engenharia com as suas propriedades. E precisamos também da área, tá? Como a gente viu que o raio aqui, vou escrever a área em função do raio, tá? Que é a área da seção transversal aí do eixo, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 7,5, né? Como a gente já utilizou aqui, ele deu o diâmetro, a gente usou o raio. 7,5 ao quadrado, né? Π vezes raio ao quadrado, que fica em milímetro quadrado. Então, fazendo análise dimensional, ó, o Newton vai cortar com Newton, por isso que eu escrevi aqui Newton por milímetro quadrado e não em Pascal, né? E aqui, milímetro quadrado, corta com milímetro quadrado, sobra só a unidade de milímetro, que é a unidade aí de alongamento. Então, calculando aqui para facilitar, ó, esse 10⁻³ já simplifica com esse 10⁻³, a gente vai ter 80 vezes 500 dividido por 200 vezes o π vezes 7,5 ao quadrado. A gente tem aí um alongamento ΔBc de 1,13 milímetros, tá? Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!